certeza, dá-nos firmeza paterna e teu perdão. Deus Pai, o dia vai, a noite cai, lenta sobre a terra, e assim encerra este dia lida, tão corrida, tão sofrida, na escuridão, dá-nos tua mão materna de compreensão. Na incerteza, dá-nos firmeza paterna e teu perdão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. A nossa reflexão de hoje, ela tem por base um versículo bíblico que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que nos lembra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo foi um bom pastor. Podemos dizer esta frase de forma exclamativa, mas também fazer a pergunta. Da mesma forma em que afirmamos, também perguntamos: como Paulo pôde intervir tantas vezes, de forma até rigidamente, nas comunidades em Corinto? Ele inclusive profere sentenças sobre o malfeitor registradas no capítulo 5. Poderíamos até dizer que há um certo abuso do Paulo do seu mandato missionário, desrespeitando a experiência daquelas pessoas cristãs em Corinto. Mas, ao mesmo tempo, ele se manifestava com entusiasmo através das suas cartas àquelas congregações. Grandes teólogos também podem errar. Os pensamentos e os sentimentos do povo, do presbitério, da igreja, da sociedade, apesar das manifestações muitas vezes entusiásticas, poderiam conter um núcleo também de verdade. Precisamos sempre olhar quais são os argumentos utilizados, inclusive os de Paulo, com muito cuidado. Na primeira carta aos Coríntios, ele está preocupado com vários assuntos concretos da vida comunitária. Começa com o fracionamento interno, as divisões dentro da vida comunitária da congregação. Atinge, por exemplo, questões como casamento, do usufruto da carne sacrificial, da glossolalia, do falar em línguas, e trata finalmente da insistência de alguns membros para os quais os mortos não vão ressuscitar, pois aparentemente essas pessoas estão convictas de que a ressurreição já se realizou pela fé em Cristo e pelo regime vigente do Espírito Santo. Essa pluralidade de ideias com as quais Paulo escreve, há também um bloco mais ou menos independente, que é esse texto, onde esse texto que eu li para vocês se encaixa. Nesse texto, que é um bloco maior, do versículo 9 até o 14, dois acontecimentos concretos provocam uma ação e uma reação do apóstolo Paulo. Há uma pessoa, um certo homem que está vivendo com sua madrasta, e o irmão leva
essa situação ao tribunal e a queixa contra um outro. Esses fatos relatados a Paulo quando ele estava morando em Éfeso levam a ele a expor a sua teologia da libertação e também da responsabilidade da incorporação ao corpo de Cristo. Fala também de moral sexual, do reino de Deus e do regime do Espírito Santo em todo o capítulo 6. Mas sempre fica a pergunta, será que Paulo era legítimo para intervir diante dessas situações? Afinal, ele não se encontrava no lugar em que elas estavam ocorrendo. Podemos nos perguntar também se há estruturas o suficiente que dão conta de tudo isso. Mas a gente pode considerar 2 fatores para nós na atualidade. No tempo de Paulo não havia uma hierarquia eclesiástica, não haviam as estruturas de igreja que nós conhecemos hoje. Assim, sobre a impressão da vinda iminente de Cristo, não se pode desenvolver aquela escala dos ofícios, como nós os conhecemos hoje. O corpo comunitário, conforme Paulo, está sob a direção exclusiva do seu cabeça, que é Cristo. E nas decisões concretas, cada comunidade, cada grupo de pessoas cristãs tem que cooperar entre si com seus membros, cujas funções e também poderes individuais certamente são diversos. Portanto, Paulo não é uma autoridade ou um autocrata infalível, mas ele está incumbido de um cargo especial. A autoridade da exortação das cartas de Paulo, as cartas apostólicas de Paulo, sempre dependem de uma autorização divina, porque elas são guiadas pela direção do Espírito Santo. Quer dizer, cada afirmação de Paulo pode ser verificada no seio da comunidade cristã, que é, na verdade, a parceira de Deus. E todas as coisas pertencem ao povo de Deus. Paulo e vocês pertencem a Cristo. Vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo vive em vocês, diz Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 16. Se aplicarmos esse modelo de autoridade também à nossa situação, caberia a nós perguntar: cada pessoa cristã, como um membro de Cristo, deve atuar na certeza de ser guiada pelo Espírito Santo. E isso geraria uma consequência. Às vezes, vamos lutar contra a maioria das pessoas por seguirmos a vontade de Deus. Por outro lado, cada pessoa cristã deve estar consciente da vida da igreja toda e buscar íntima cooperação entre si e entre os membros. E isso também leva a uma consequência. Assim vamos ser capazes de exercer autocrítica e também tolerar outras funções e atividades dentro da comunidade. Resumindo, poderíamos dizer que a comunidade cristã peregrina em conjunto, a fim de aprender mais e mais as manifestações do Espírito Santo de Deus. E no caminho, as pessoas cristãs podem praticar a democracia do povo de Deus e viver em conjunto. Assim, quando Paulo anuncia a chegada do reino de Deus já realizada em Cristo, ele simplesmente não joga um assunto ao alto, mas conhece profundamente e está inspirado para dizer isso. Pois, para Paulo, o reino de Deus é uma força dinâmica e atual, que não sofre com a presença do mal. O reino de Deus assim liberta todas as pessoas fiéis de si mesmos e a si mesmos, e nos leva de volta ao nosso propósito original, que é servir a Deus. Como corpo comunitário cristão, Paulo também descreve ainda a realidade de sermos pessoas cristãs em um outro aspecto.
Como pessoas cristãs e batizadas, pertencemos não a nós mesmos, mas ao próprio Deus, o nosso Criador, e fazemos parte do seu corpo. Este, ao mesmo tempo, está animado e também está cheio do Espírito Santo. Por isso, a afinidade de todas as pessoas cristãs com Jesus Cristo não é algo somente simbólico, mas é uma qualidade que se insere no corpo e é corporal. Isso quer dizer que Paulo não fala somente de uma união mística, não indica somente uma ligação espiritual. O fato de cristãos e cristãos estarem incorporados a Cristo pelo batismo, conforme o seu usufruto do corpo do Espírito, seja na Santa Ceia, do corpo de Cristo na Santa Ceia. Essa comunhão das pessoas cristãs com o Senhor e a si mesmo, segundo Paulo, produz uma imunidade biológica contra o mal e os malfeitores. Por isso, em cada culto, em cada momento de oração, de reflexão, há uma tentativa sempre de novo de atualizar esse testemunho bíblico. E cada atualização implica uma viagem até o texto, sua situação, uma apreensão da mensagem original no ambiente em que ele se deu e um retorno para o nosso próprio tempo. E aqui, dentro da nossa situação particular, nem sempre as coisas são parecidas ou semelhantes com as quais eram naquele tempo. E esse é o desafio que se coloca a nós, de termos a licitude de todas as coisas, mas que nem todas as coisas nos convém. Não convém realizar, mas também não convém simplesmente transladar de um tempo para o outro, pois isso pode criar uma falsa impressão nas pessoas. Pode criar também situações das quais falamos de conteúdos que não se repetem, ou se repetem, se dão de outras formas. Que possamos sempre estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz. Estarmos juntas e juntas na reflexão sobre ela, mas sobretudo vivermos ela em comunidade, em família, na sociedade, e estar sempre disposto a sermos mudados, não por nossa própria vontade, mas pela própria vontade do Espírito Santo de Deus, que é quem nos guia, assim como guiou a Paulo também. Amém. O momento de oração e de reflexão, hoje ele é gravado, eu também não estou tão bem de saúde, voltei um pouco resfriado de São Paulo nesse último final de semana. Convido a orar por todas as situações que vocês têm passado na vida, pelas atividades também da nossa paróquia, da nossa comunidade e pelo nosso testemunho de fé lá onde nós nos encontramos. Que Deus continue nos protegendo e abençoando. Oremos. Ó Deus, que é Criador de todas as coisas, que fez tudo aquilo que há no universo e sem o qual nada podemos, graças te rendemos, porque a cada novo dia tu nos acompanhas e podemos te suplicar por tua presença e companhia. Que possamos encontrar em ti unidade, que nos alegra pelo vínculo da paz, aonde compartilhamos com justiça os recursos da terra. Oramos para que ninguém passe pela experiência da fome, da violência, da opressão, e que nada em tua criação experimente a expoliação ou humilhação. Visita-nos nessa noite, ó Deus, livra-nos dos perigos, que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança, e que diante das incertezas da vida tenhamos ela firmada em sua fé e possamos confiar inteiramente em tuas mãos. Transforma-nos, Senhor, para sermos mensageiros do teu evangelho, irmos aonde as pessoas têm medo, levarmos alegria, misericórdia, esperança e paz. Aproxima-nos
como irmãos e irmãs que queremos ser. Tudo mais o que temos a te pedir e te agradecer, colocamos na oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma abençoada semana a todos nós e que o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Nos encontramos na sexta para mais um momento de oração e também de reflexão. E lembrando também que amanhã, quinta-feira, temos estudo bíblico de forma virtual às 20 horas. E no próximo domingo, dia 16, celebramos culto na comunidade lá na igreja Castelo Forte. Até esses encontros e que Deus nos guie até lá. Deus Pai, o dia vai, a noite cai, lenta sobre a terra, e assim encerra deste dia lida, tão corrida, tão sofrida. Na escuridão, dá-nos tua mão materna de compreensão. Na incerteza, dá-nos firmeza paterna e teu perdão. Deus Mãe, Deus Pai, o dia vai, a noite cai, lenta sobre a terra, e assim encerra deste dia lida, tão corrida, tão sofrida. Na escuridão, dá-nos tua mão materna de compreensão. Na incerteza, dá-nos firmeza